pessoal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? E aí, Billy? Suave, Fabinho? Suave, Como é que você tá, meu querido? Opa, bem. Tá feliz? Tô feliz. Hoje eu tô feliz. Também. E um pouco com medo. Por quê, Fabinho? Hoje é especial, né? Especial? Hoje é o nosso paizão. Os paizão, né? Quero apresentar aqui pra vocês, pessoal, nosso convidado de hoje, o nosso pastor Hildo, né? Amém. Que tenha nos ajudado aí bastante na fé, na caminhada todo dia. É mesmo. Pastor, seja bem-vindo ao nosso Pod Cristo. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Billy. Prazer estar aqui com vocês, prestigiando esse trabalho muito especial, que sabemos que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Amém. Eu creio que vai ser um tempo legal aqui, para a gente bater um bom papo, Vai falar ser de coisas sim, vai ser espirituais, sim, coisas boas, que vão mexer com muitos corações aí, em nome do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui com vocês. Que Glória bom, a Deus. pastor. Legal. É aquilo lá, mover montanhas, né? Os negócios vai fluir assim, para edificar vidas. Estamos aqui para edificar vidas, ali vidas possam ouvir o que eu vou falar, o que o Billy vai falar, o que o senhor vai falar. O Espírito Santo O vai Espírito guiando, Santo né? que vai guiar aqui nesse bate-papo. Vai fluir nas águas, né? Mas antes de nós começar, É importante. é importante, né? Mostrar nossos apoiadores. Amém. Quero agradecer todos os nossos apoiadores, o BIM, Barbearia BIM, né? Que é do nosso amigo Billy aqui. Quiser cortar o cabelo, só ir lá. É nóis. Beleza, pessoal? Eliana Souza, né? Decorações aí que mexe. Muito bacana mesmo, muito lindas as decorações. Fotografia e Cinema, que tenha nos Top. ajudado. Top. André, né? Que tenha, olha, sempre na abençoado. caminhada junto. E nosso amigo Rafael Henrique, né não, Billy? Isso, Chips Life. Olha que bacana, que tenha nos apoiado aí. Quero agradecer, muito obrigado, pessoal, pelos nossos apoios. Quero agradecer a equipe toda aqui também. Amém. Eu quero agradecer a minha esposa, que está sempre do meu lado, nessa Amém. caminhada. Muito obrigado mesmo. É isso aí, Fabinho. Bora que bora? Bora que bora. E aí, meu pastor? Tamo aí, né? Graças Pastorzão, a Deus. paizão. Tudo. Pastor. 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 Muito legal, pastor. Pastor, e aí, essa caminhada com Cristo? Queria saber um pouco lá atrás, como começou. Foi Sei bem que- lá atrás, Vamos hein? lá, Foi no- bem vamos lá lá no atrás, começo, né? Lembra a data, o dia, a hora, Bem pastor? lá atrás, hein? Eu só sei que foi bem lá atrás. Caminhada da Fé começou com 19 anos. 19 anos. Mas antes, deixa eu abrir um parênteses que eu acho interessante. Sim. Eu recusei o convite de pelo menos 2 podcasts, recentemente, inclusive. Possivelmente vão me ver aqui e vão perguntar por que o pastor então foi lá se ele disse que não ia em podcast. Uhum. Eita. A questão é que os convites vieram e na descrição do convite sempre vem dizendo assim: o senhor vai ter oportunidade de falar do seu ministério, para divulgar, o senhor vai poder ser visto por mais pessoas, pelo mundo todo. E esse não é o objetivo da minha vida. Meu objetivo há muitos anos foi de não aparecer, mas que Cristo apareça. Sim. Estou aqui porque o convite para esse podcast é para nós falarmos de vida cristã, falarmos de fé Sim. e abençoar vidas especificamente, não para aparecer. Sim, Ok? Então exatamente. temos rejeitado convites, não só de podcast, mas em algumas outras situações, porque eu creio que não é esse o momento da minha vida, não é o que eu estou buscando para a minha vida, nenhum tipo de projeção, mas estou buscando ser profeta. E hoje sou um pastor local, um pastor feliz, Amém. e estou Amém, fazendo pastor. uma obra e, portanto, que estamos um tanto limitados também de tempo e não estamos podendo atender convites assim, ok? Mas estamos aqui felizes de estar com vocês, são meus discípulos também. Filhos, Estamos né? na juntos. fé. E aí eu tinha mais dificuldade de dizer um não para vocês, apesar de ter segurado ali, adiado um pouco, mas aqui estamos, ok? Que bom, pastor, que o senhor Que tá bom, graças a Deus. Nós ia ficar triste, né, Billy? aqui. Eu mesmo. Então vamos falar daquela caminhada? Vamos falar daquela caminhada Comecei lá? foi, com pastor? 19 anos de idade, encontrei Jesus num momento da minha vida crucial, porque um momento decisivo, onde eu mergulhava profundamente mais nas coisas más dessa vida, em caminhos de drogas, em caminho de rock and roll cada vez mais profundo. O senhor era doidão, então. E nesse momento, Jesus me encontrou, me chamou, e eu relutei um pouco para atender o chamado, Certo. o chamado ao arrependimento, porque
eu acreditava que eu tinha muito para viver ainda. Nossa. E então eu segurei muito, lutei muito, mas já conhecendo a verdade até o momento em que eu cheguei em uma tarde, uma quarta-feira à tarde, dentro do meu quarto, e eu, muito angustiado aquela tarde, havia um Novo Testamento pequeno dos Gideões Missionários, aquele livrinho cinza, aquela bíbliazinha cinza, estava, por incrível que pareça, sobre a minha cama. E eu não sei quem colocou, de onde veio. Eu ia perguntar quem colocou. Mas eu cheguei aquela tarde em casa, quase desistindo da vida, angustiado mesmo. E eu abri aquela Bíblia, estava lá, Mateus 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Amém. E eu vos aliviarei. Quando eu li aquilo, eu desmontei no chão. E eu falei, então vai, Jesus, entra logo na minha vida. E eu aceitei Jesus sozinho. Depois fui para a igreja e pedi para o pastor repetir comigo, confirmar comigo, para que eu pudesse ter certeza que eu havia sido salvo naquela tarde. Amém. Nossa. Mas realmente eu vi a minha vida sendo transformada naquela tarde com a presença poderosa que estava já dentro daquele quarto me aguardando para ter um encontro comigo. E ali era Jesus. E eu tomei uma decisão muito clara, muito sensata, muito pensada do que eu queria para a minha vida. E eu sempre dizia, quando eu tomar essa decisão, será para o resto da minha vida. Quando me pressionavam, você tem que aceitar Jesus, eu dizia, olha, quando eu tomar essa decisão, será para sempre. Então eu tenho que pensar muito nessa decisão. E realmente eu tomei aquela decisão sabendo que era para sempre, para todos os dias da minha vida. E até aqui, graças a Deus, o Senhor tem me ajudado, tem me mantido fiel aos caminhos dele e na palavra dele, porque eu tomei uma decisão para sempre na minha vida. Amém. Que legal. Ô pastor, mas voltando um pouco, qual que foi o seu primeiro contato com esse mundo religioso? Tipo, com a palavra? Como é que foi a casa do Senhor? Como é que foi o ambiente que o Senhor nasceu, cresceu? Teve um incentivo dos seus pais de falar, não, esse é o caminho, a palavra é correta, siga esse caminho? Ou não teve? Quem que te apresentou? Eles concordaram? Foi numa igreja que o senhor foi, que o senhor teve primeiro contato assim, com a palavra de Deus? Eu vim de uma família tradicionalmente católica. O sonho dos meus pais era que eu fosse padre, porque toda família tem que ter um médico, um advogado, um padre, aquela coisa toda. E desde pequeno, decidiram que eu seria padre. Do nada. E havia, inclusive, uma promessa da minha mãe de me levar para estar com os padres, para virar padre, efetivamente. Foi coroinha, pastor? O senhor foi coroinha? Na verdade, eu até acompanhei um padre. Você não sabia, tá vendo? Num certo período da minha vida. Também não. Cerca de 11, 12 anos, chegamos da roça para a cidade de Campinas e nós fomos até a igreja lá. Tem uma foto, né, com a santa lá, com 12 anos de idade, né, com forma de pagar uma promessa, inclusive, aquela foto. E olha acompanhei só. o padre por um tempo, mas logo veio a adolescência e eu segui a vida, digamos aí, que se chama hoje, a vida louca da adolescência, juventude. Enveredei pelo mundo afora e esqueci de fé, de qualquer coisa, né? Na verdade, eu não entendia nada de fé. E a minha família é sempre católica, mas aquela católica que vai na igreja, sei lá, quando dá, uma vez em quando, mas diziam, somos católicos. E eu sempre dizia assim, né? Eu sou católico, apostólico e romano. Sim. Na verdade, eu não era nem católico, nem era romano, Muito menos nem era apostólico. Mas eu dizia isso, né? Digamos, para justificar que eu tinha uma religião. Entendi. E, na verdade, eu não tinha nada. Trabalhando em uma empresa, nós tínhamos um amigo, chamava Carlos, o famoso Carlão, na empresa que eu trabalhava. E esse Carlão era aquele crente 007, sabe aquele que ninguém sabia que era crente? Disfarçado. Um ou outro sabia. Quando a equipe descobre, aí cai na alma dele, você é crente, começaram a chamar ele de pastor, e aí ele ficava nervoso, bravo, então era aquele cara complicado na empresa. Mas um belo dia ele disse para mim, Rildo, porque eu quando jovem, a gente fazia acampamentos na beira do rio, com barracas,
fazia acampamentos no mato, né? E saía com a juventude. Acampamento de verdade, viu, Billy? Ia pro meio do mato, né? E fazia aqueles acampamentos mesmo raiz, né? No meio do mato. E ele soube que a gente fazia isso. E um dia ele disse, vai ter um acampamento da igreja. Olha. Lá da minha igreja, vai ser joia, vai ser legal, você quer ir? Usou a estratégia que o pastor já gostava. E aí eu disse, mas onde vai ser? Ele disse, vai ser em Serra Negra, Suíça brasileira. Eita. Eu não conhecia a Serra Negra, fiquei interessado. Né? Vai ser legal, que muitos jovens, tal. Considerei. E aí eu fui nesse acampamento. Né? Fui nesse acampamento, chegando lá, haviam apenas eu, que não era cristão, e mais um casal. Só que esse casal foi embora no primeiro dia. A palavra foi firme, então, hein? E sobrou só para mim. Aí eu era o alvo do acampamento. Pastor Marcos Fernando, meu querido. Todo mundo olhava para jovem, formado do seminário, afoito para ganhar almas. Ele fazia mensagens evangelísticas e fazia apelo e todo mundo ficava esperando que eu levantasse. Nossa, eu disse, não, que cena, hein? Eu não vou virar crente, de jeito nenhum, negativo. E eu não queria dar o braço a torcer, eu ouvi muito a palavra ali. Mas eu não dei o braço a torcer. Né? Eu lembro que nesse acampamento estava lá esse mesmo Carlos, e estava o Marcos Oliveira. Marcos Terra? Marcos Terra. Oi. Nossa! Estava lá, Fernando Batista. Fernando Batista tinha uma história pregressa meio parecida com a minha, me deu um bom testemunho, né, da vida dele. E o Marcos também. Marcos já amei de vista, ficamos amigos ali. E ele falou muito de Jesus para mim. E em um determinado momento, num culto de sábado à noite, o pastor fez outro apelo lá, fez outra pressão. Aí eu vi que a pressão era só para mim, eu saí do culto e fui para fora. Olha. Né? Eu fui para fora. E quando eu fui para fora, o Marcos, o Carlão foi atrás de mim. O pessoal está chateado, você saiu do culto, não ficou lá dentro, tal. Eu falei, cara, você está pensando que eu vim aqui para virar crente, meu? Vim aqui para virar crente, não vou virar crente não, meu. Aí ele falou assim, eu vou falar uma verdade para você. Vou falar uma verdade para você. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Na lata, pastor. Falou assim na minha cara, você vai para o inferno. Eita! E como eu era instrutor nessa época de artes marciais, e ele falou isso para mim, eu falei, então quem vai para o inferno é você. Agora ele saiu dando voadora nele, chute. Você bateu no cara dentro do acampamento. Ele correu para trás da árvore e eu quero pegar ele no Kung Fu. Sério, pastor? E aí o Marcos chegou, me segurou, calma aí, calma. Aí me acalmaram, falei, esse cara tá falando que eu vou pro inferno, meu. Qual que é a dele? Tô com sangue quente, né? Uhum. Então eu causei um barraco no acampamento, saí de lá, não aceitei Jesus, mas ficou uma ligação com alguns da igreja. Ficou uma ligação, inclusive o pastor Marcos, que me procurava, falava do amor de Deus para mim, e eu fui adiando até a hora em que o Senhor Jesus realmente me pegou dentro do quarto e falou, é agora, filho. 19 anos, senhor tinha. 19 anos de idade. Anos. Okay? O senhor lembra o ano? Assim foi, o ano de 88. 88. Não era nascido, nem não. sonhava. Nem sonhava, não era nascido, não. Nasci em 89. Nossa, legal, pastor, bacana. Essa foi a história da conversão ali. E começamos a história de fé até hoje. Okay? Legal. Mas nesse trajeto até o evangelho, pastor, o senhor se envolveu com droga, se aprofundou nas drogas e tal? No nosso tempo nós tínhamos o que nós chamávamos de drogas leves hoje, né? As ervas, podemos dizer assim. Nós tínhamos bastante, consumíamos bastante. E era difícil o acesso, mas estava chegando a cocaína, né? Naquela época. Machixe, né? Naquela época. Era maconha ou machixe, né? Ou haxixe? Não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? Pode, pastor. Tá? Eram essas duas drogas e a gente usava a maconha misturada com haxixe, né? E consumia. Normalmente, a gente usava muito aqueles comprimidos. A gente chamava na época de queijinho, né? Que para ficar doidão. Isso aí, que se comprava nas farmácias. Meu pai falou sobre isso. E tomava isso daí para ficar muito mais doido, né? Digamos assim. E, claro, as bebidas, né? Que se consumia naturalmente. Às vezes começa com isso, né, pastor? Com bebidas. Isso era uma porta de acesso
a outras, né? E eu me lembro que nessa época que começou a chegar a cocaína, e a gente só via falar, né, disso, os grandes roqueiros, heroína, essas coisas, era chique, difícil conseguir isso. E um belo dia nós fomos à casa de um amigo, e era um amigo muito querido, né? E o apelido dele era Lunático. Nossa, né? Só pelo apelido você Porque sabe. ele vivia no mundo da lua mesmo, né? Ô, pastor, nesse meio aí, participou de alguma gangues? Vocês querem chegar aí? Não, né? Vamos ainda, vai conversar. Tudo, hoje em dia tá mais chique, né? O nome é Alcateia. É Alcateia É Alcateia, agora? não é mais Alcateia é hoje. Alcateia. Nunca ouvi que falar, é não. a gangues, né? É Alcateia. Nem gangue a gente não falava, né? A gente falava turma, né? Turma? Era turma, Turma, mesmo, não. né? Mas deixa eu falar do Lunático aí. Aí era a turma do TRA, turma de rebeldes alienados, eram 25, né? Ótimo, até Nós nome éramos o grupo. 25. E dessa turma tinha o Lunático, né? Lunático. O Lunático era um deles, né? E o Lunático, nós fomos para casa dele, naquela época a gente tomava também chá de cogumelo, né? Ô, louco. E o Cara, Lunático acredito. fazia chá de Cara, era cogumelo, bravo. chá de lírio. Chá de líria diz que é um... Fazia essa que é louco. porcaria toda pra gente tomar. Misericórdia. E os pais deles viajaram, né? Viajaram numa sexta-feira. Então nós fomos lá para sexta, para sábado, na casa dele, invadimos lá. E tomando chá de lírio, cogumelo e tudo mais. E quando foi sábado, já lá para manhã, estava clareando o dia, a turma foi embora. O Lunático ficou. E o Lunático havia conseguido a cocaína. Havia conseguido cocaína, nós não sabíamos, né? E ele tomou uma overdose de cocaína. Nossa. E quando os pais dele chegaram domingo à noite, foi um desespero, né? O Lunático estava morto dentro de casa. Nossa. E aí me disseram, o Lunático morreu, corri lá, entrei no quarto lá e estava lá os pais dele, ele estava ajoelhado no chão, na beira da cama, ajoelhado, todo encurvado, todo torcido, e ele era branco, só que ele estava negro. Quando parece que o sangue sai para a pele toda assim, ele estava negro, preto. Era uma figura que é difícil de reconhecer até. Nossa, então foi a primeira trauma que eu tive, né, ao olhar um amigo no estado daquele, né, e depois ir a um sepultamento de alguém que você efetivamente conviveu, né? Conviveu, riu, brincou, divertiu-se e assim por diante, né? E isso te deu um alerta, pastor? Tipo, droga... eu creio que tudo isso acorda um pouco. Você fala onde nós estamos entrando. Eu penso que o ser inteligente, ele tem que pensar onde ele está entrando. Sim. Quais caminho vai levá-lo. E raciocinando um pouco, eu acho que eu sempre fui um pouco inteligente, né? Eu pensava assim, o que isso vai produzir para a minha vida de bom? Entendi. Onde eu vou chegar com esse caminho que eu estou indo? Então o raciocínio vai vindo e vai pensando. E claro que a pressão do meio em que você vive fala muito também. Porque se você não for seguro e maduro, em determinado momento, você vai com os outros. Sim. Você vai na curtição. Não liga para isso não e vamos embora. E vamos curtindo. Só que caminhos que ao homem parecem ser bons, diz a palavra, mas o fim deles são caminhos da morte, né? Então nós estávamos indo ao caminho da morte sem saber. Ok? Aí foi nesse momento, então, que começou a abrir os olhos. Ali a gente começa a acordar, né? Você começa a olhar. Não diria que foi esse o fator determinante, mas os olhos começam a abrir. Falar onde eu estou indo, o que é isso? Andava armado, para que andar armado, né? E aí a gente vai pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Daqui a pouco eu vou matar alguém. Só falta Daqui a pouco isso. eu vou dar um tiro em alguém, né? E assim por diante. Né? Entendi. Não é fácil. Sim. O negócio é doido, hein? A vida tá aí, né? Conhecendo o nosso pastor, né? Pires, você ia perguntar? Não, eu tô com uma pergunta então, aqui. Pode falar. Não sei se o pastor vai ficar à vontade em responder, né? Mas o pastor tem a liberdade então, vou tomar de, café de primeiro. rejeitar tomar, a pergunta, pastor. Tá, pastor? A gente sabe que o senhor já deu testemunho, né? Mas para as pessoas que não conhecem o senhor, a respeito de quando o senhor se converteu de verdade e houve uma resistência, né, do seu pai. Sim. Como que foi isso, pastor? O que ocorre é que, desde os 15 anos de idade,
eu já era muito revoltado com meu pai. Porque eu cresci vendo meu pai agredir minha mãe, a ofendê-la de nomes absurdos. E nós também, né? Eu e meus irmãos apanhávamos, não era de varinha de cinto, era de pau, borracha de pneu, porrada, qualquer coisa. Olha. E nós apanhávamos muito, e por nada. Isso era uma revolta de se o outro aprontava, apanhava vê-lo agredindo a minha mãe, né? Ao mesmo tempo que você vê ele agredindo a sua mãe, que isso causa mais ódio. E quando com 15 anos, eu já tinha um ódio muito grande dele. Foi quando eu comprei um revólver. Não comprei para isso, mas comprei para ter. Sim. Uhum. Né? Mas aí, com aquele revólver na mão, eu até fiz um juramento. Falei, o dia que ele relar a mão na minha mãe mais uma vez, eu mato ele. E durante esses anos, de 15 anos até os 19, quando eu encontrei Jesus, pelo menos 3 ou 4 vezes, ele começou a xingar e a brigar dentro de casa para agredir a minha mãe. Então eu fui até o quarto e eu preparava e municiava, que era aqueles revólver 22, né, de 7 tiros, municiava e ficava esperando. E por algumas vezes eu imaginava eu atirando e ele caindo, de tanto ódio que eu tinha, até arranjei os dentes de ódio dele, né? E nesse período, por incrível que pareça, Deus não permitiu que ele tocasse mais na minha mãe. E o meu juramento é, se ele relar na minha mãe, ele morre. Era um juramento, aquela palavra de homem, que não volta atrás de jeito nenhum, aquela coisa de macho, caipira, que jura a coisa e diz, vou fazer e pronto. E ele não mais fez isso. Ele não relou a mão na minha mãe. Então, quando eu me converto, eu começo a ser confrontado com mensagens de perdão. O primeiro que eu tinha que perdoar era meu próprio pai. Nossa. E aí foi muito doído, muito difícil, porque se você ouvir aquele sermão de que se você não perdoar, você também não será perdoado, né? Que a coisa mais cristã de um ser humano é o perdão. A atitude mais cristã de um ser humano é o perdão, que é o que eu penso hoje. Tá? E você entender isso, e você não conseguir perdoar o seu próprio pai, isso me levou a muito choro e muito clamor, porque eu orava e dizia, Deus, me ajuda a perdoar meu pai. O Senhor sabe que eu quero ele morto, eu quero matar ele, quero ver ele morto por tudo que ele fez, né? Mas me ajuda a perdoar, e eu não conseguia perdoá-lo, até porque com 15 anos eu havia ido até os meus familiares no interior, no Paraná, e eles me disseram que, quando criança, o meu pai pegou uma faca e ele furou a bunda de um de nós. Essa palavra pode falar aqui? As nádegas. À vontade, pastor. As nádegas de um de nós, com um punhal. Um punhal que ele tinha, e ele dizia que queria ver se tinha sangue mesmo de macho no filho dele. E eles diziam assim, o seu pai era tão ruim que ele fez isso com um de vocês. Não sei se foi com você ou com seu irmão. Quando você era recém-nascido. Quando era pequeno, tinha 2 anos de idade, andando assim, peladinho na casa, ele cutucou, e como foram perguntar por que ele fez aquilo, ele disse que era para ver se tinha sangue de macho. Então isso correu nos parentes, e alguém me contou quando eu tinha 15 anos. Você ficou mais bravo. E eu voltei, e eu quis saber, eu peguei um espelho e fui ver, e eu tinha uma marquinha, que não sei se foi isso, mas tinha uma marquinha na nádega. E eu já vi que fui eu. Na minha cabeça, no meu entendimento, foi em mim que ele fez isso. Era quantos irmãos, pastor? Nós éramos em 5, uma irmã e 4 irmãos. Nossa. Então, eu disse, foi em mim que ele fez isso. Aí o ódio brotou mais ainda, cresceu mais, juntou com aquilo tudo. E eu entendia que ele tinha que morrer por isso. E foi essa a situação. E quando eu orava que eu queria perdoá-lo, e era difícil. Um dia eu saí definido de um culto de jovens, no sábado à noite. Falei, hoje eu vou chegar em casa,
vou conversar com meu pai, que eu não falava com ele. Não falava com ele. Né? Vou conversar com meu pai, vou pedir perdão para ele, vou me consertar com ele. É hoje, em nome de Jesus. E fui com a maior fé embora. Cheguei em casa, ele estava na sala. Eu bati o pé para dentro de casa, falei, tudo bem, pai? Aí ele já virou para mim e disse, não está bem nada. E falou um palavrão. Eu estou sabendo que você virou crente. Nossa. Eu não quero crente dentro dessa casa. Você pega as suas coisas e suma daqui, que eu não quero crente dentro de casa. Na hora que ele falou aquilo brotou tudo. Parece que perdão sumiu, o ódio nasceu de novo. Preparado. Nasceu de novo. E eu também falei uns desaforos para ele. Peguei minhas coisas e fui embora de casa. Não perdi Aí perdão. ficou mais distante. Não tinha como. O diabo armou uma situação de tal forma que na hora que eu falei tudo bem, ele já tá bem nada e já começou. E já me pôs para fora de casa. Ô, louco. O diabo armou essa situação bem... Aí fui para casa do Irineu, meu amigo de gangue, né? De turma. Fui para casa Qual dele. Qual é o nome da turma mesmo? É... TRA. TRA. Fui para casa dele. Galera do Gogumelo. Fiquei na casa dele um tempo, ali. Aí, por insistência da minha mãe, que ela disse, não, meu filho é meu filho, ele vai ficar dentro da minha casa, e me fez voltar para casa. E eu voltei, continuando, e aí fui, aos poucos, tentando quebrar tudo aquilo de novo. Primeiro quebrar em mim, depois nele de novo, foi assim. Meu pai, com os anos, se tornou um pai abençoado, porque ele conheceu Jesus. Aleluia. Mudou de vida. A minha mãe aceitou Jesus comigo. Amém. Conheceu ao Senhor Jesus. A idolatria caiu por terra. Meu pai encontrou-se com Jesus também, entregou a vida dele. E ele amava que eu passava lá para conversar com ele, mesmo depois de casado. Se eu não fosse lá, ele reclamava com a minha mãe. Nossa. Que eu não fui lá. Então, tivemos oportunidade de uma boa reconciliação e depois vê-lo partir para a glória. Tanto ele como a minha mãe, graças a Deus. Deu tempo, né, pastor? Para pedir perdão, graças reconciliar, ver a família conhecendo Jesus, se entregando para Jesus, né? Isso que é o mais importante. Um jovem se convertendo agora, nesse período, vamos dizer, períodos difíceis, né? E se converte e esquece da família. Eu vejo assim o pastor Hildo falando que ele não esqueceu da família, né? Ele, ali, Billy, né? Pode ver aí que não desistiu. Orou, né, pastor? Com certeza. Orou bastante e conseguiu, assim, a família se entregar aos pés do mestre, aos pés de Jesus, né? Isso é muito bonito. Porque, Fabinho, não há bonito. corações duros, tão duros que Jesus não possa quebrar. Sim. Não há, Billy. Não há um coração tão duro que Jesus não possa quebrar. Todo ser humano, todo homem é alvo da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus mira o coração do homem, não importa quem ele seja, como ele viveu, onde vive, como é, digamos assim, o mal que está nele, não importa o nível de maldade que existe nesse homem, ele é alvo da graça de Deus. Então, não podemos nós olhar a maldade do ser humano e passar a odiar ou rejeitar aquela pessoa pela maldade que está nela. Porque ela, não importa quem ela seja, ela é alvo da graça de Deus. Mesmo alguém que fez grande maldade para nós não podemos olhar com rejeição. Temos que amar essa pessoa, procurar, se não conseguirmos de imediato, pedir graça a Deus para perdoar aquela pessoa, porque ela é alvo da graça de Deus, assim como nós fomos. Todo homem, toda mulher são alvos da graça de Deus. E nós miramos isso. Por isso, eu sabia que o meu pai era um alvo da graça de Deus. Eu não sabia assim tão claramente como sei hoje, mas de alguma forma eu entendia isso pelo Espírito, de que Deus precisava salvá-lo. Sim. Precisava salvá-lo. Então, isso é maravilhoso. Legal. Maravilhoso. Bacana. Já tô com outra no gatilho. Pode falar, o Billy que é o cara das perguntas. Pastor, e após a conversão, o senhor falou como a família reagiu e como que os seus amigos reagiram, como que o senhor enfrentou seus amigos assim, pós
conversão? Logo após a conversão não foi fácil, porque eu fui alvo de algumas chacotas, e das quais uma delas eu não reagi bem, porque eu vinha chegando, inclusive da igreja, estava com a Bíblia na mão, ganhada, e estava lá toda a turma na frente da minha casa. Estava todo mundo lá. Nossa. E eu vinha chegando da igreja. Possivelmente não estavam todos, mas estava um bom número deles, porque eu não me lembro até hoje quantos estavam lá aquela noite. Mas eu venho chegando, e quando eles me veem chegando com a Bíblia, começaram. É crentinho, tá? E eu me lembro do Adriano. O Adriano chegou, crentinho, me deu um tapa na minha cabeça aqui, assim. Aquele tapa não foi agressivo. Mas na hora que ele bateu na minha cabeça, eu não sei aonde a Bíblia foi parar, que eu virei com o pé. Tô imaginando a cena agora. Eu era bem treinado em artes marciais. E eu virei com o pé e já pegou ele, já joguei ele pro muro e fui para cima. E eu comecei a bater no Adriano. E eu machuquei muito ele. Aí o pessoal, para, Ildão, que isso, mano? Para e tal. E me separaram. Eu fiquei tão sem graça, tão envergonhado, que eu nem sei onde foi parar aquela Bíblia. Eu fui para dentro sem Bíblia, sem nada. Entrei para dentro de casa, mas eu estava assim. Foi aquela queda que você fala, como que eu caí tão de repente assim, tão rápido assim. E sabia já que não podia fazer aquilo. E foi muito duro para mim, porque eu sofri muito. Aí eu liguei para o pastor, falei, pastor, eu não vou mais na igreja não. Mas o senhor estava desistindo já aí? Eu falei assim, eu não sirvo para isso, porque, cara, é o que eu fiz. Eu estava tão... Você achou indigno? Eu estava me sentindo tão mal pelo que eu havia feito. Porque eu queria ter aquele autocontrole, sabe, de segurar. E estava lutando contra o pecado, lutando para não cair. De repente eu esmurro o cara, assim, meu amigo. Esmurrei ele, mas bati mesmo, sabe? E machuquei bastante ele. Eu falei, eu não vou mais na igreja não, pastor. Não, vem aqui conversar. Não, mas não vou não. Eu venho aqui. Sentei com ele e falei, olha, eu não vou vir mais na igreja. Porque isso, aquilo, eu machuquei tudo o rapaz lá. Eu machuquei ele. E tem mais. O senhor fica falando aí na igreja que é para falar por irmão, eu te amo, eu te amo. Eu não amo ninguém não, pastor. Eu não amo não. Falou, meu pastor. Faz a gente ficar aí mentindo. Eu não amo não, pastor. Eu te amo, te amo. Essa é a minha verdade. Eu falei, é o que eu sentia. Eu não estava curado, eu era um bebê, não tinha nada do espírito ainda em mim. Quer dizer, não tinha sido ainda tocado profundamente assim, né? Eu queria Jesus, né? Mas não era. Era muito pela força também, né? Ali, né? Eu falei, não amo ninguém não, pastor. E tem mais, o senhor fica falando aí de ir para o céu. Pastor, eu acho que o céu deve ser mó chato, pastor. Lá, não quero ir para o céu, rua de ouro, pastor. Não dá, pastor, eu não vou vir mais não. Eu dei todas essas desculpas para ele. Entendi. Aí ele falou, irmão... O senhor lembra do nome do pastor? Pastor Marcos. O do acampamento. Exato. Aí ele falou, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou orar por você. E você vai amar ainda. Amém. Você ainda vai amar as pessoas, você vai ver. Deus vai mudar seu coração. E outra, você vai amar o céu. Você vai desejar ir para o céu. Para mim, tanto faz. Não acreditei que aquilo ia acontecer de maneira nenhuma. Entendi. Eu falei, pastor, não tem jeito não. Não desiste. Aí me incentivou a não desistir, de buscar, de tal. Aí no final ainda ele fala para mim, olha... E você vai ter que ir até o seu amigo e pedir perdão para ele. Eu falei, aí acabou. É mais doído ainda. É mais doído ainda. Aí ele me explicou na palavra sobre perdão, sobre ferimento, de machucar as pessoas. Falou um monte comigo. Então eu fui procurar o menino. Eu fui pedir perdão para ele. Ele estava com tanto medo de mim que ele me perdoou rápido. Ele me perdoou muito rápido. Nossa. Ô pastor, mas como que foi essa cultura que era do mundo? Né? Essa cultura que era do mundo e mudar para a cultura do reino. Então, eu penso que é gradativo, né? Você vai aprendendo.
os conceitos do reino e você vai se esforçando para praticar esses conceitos. Sim. Eu diria assim, são hábitos novos. A cultura ela entra em você através dos hábitos, da prática. Então, ela gera um hábito em você. Você vai praticando e ela vai gerando um hábito. Se você praticar o perdão, aprender a perdoar sempre, e se definir em você mesmo, né? Ser determinante em você, que Sim. você vai perdoar sempre e nunca vai deixar de perdoar, e vai praticando o perdão, o exercício do perdão, vai se tornando um hábito em você. Aquilo é você. Hábito transforma-nos completamente. Eu diria assim, é como você levanta de manhã. Eu penso que quando pequeno você tinha hábitos, você não tem hábitos. E aí a sua mãe diz que você tem que levantar e tem que escovar os dentes. Ou o seu pai, né, tem que escovar o dente, certo? Então, às vezes você deixava, porque você não tinha hábito. Vai escovar o dente, você não escovou, moleque. Aí você ia, escovava os dentes. Mas hoje você já tem isso como um hábito. Então você se levanta, o que você faz? É automático. Você nem pensa. Você já vai, pega a escova e escova os dentes. A cultura, uma nova cultura que você vai aprender também é assim. Eu me lembro em Moçambique, por exemplo, tem uma cultura interessante de cumprimentar as pessoas, né? Eles pegam na mão e dão um abraço de um lado, do outro e do outro, 3 vezes. Então abraça, toca o ombro aqui, toca o ombro aqui, toca o ombro aqui. Ai, que engraçado. E na hora que eu cheguei, eu dava a mão para a pessoa e a pessoa tentava me puxar. Então, no primeiro dia, a coisa mais absurda do mundo. Tocar 3 vezes no ombro, assim. E todo mundo, vai. E todo mundo em todo lugar. Então, se você chegar num lugar, tem 10 pessoas, você vai fazer isso 30 vezes. Certo? 3 vezes em cada um. Só que, passando ali menos de uma semana, já era um hábito. Então já tá pronto também. Chegou aqui na igreja assim. Quase virou uma cultura já. Já mudou sua cultura. Ali eu já estava aculturado. A cultura do reino, ela não é diferente. Você pratica e você desenvolve ela em você. Você se torna aquilo. Entendeu? Aquilo se mistura como se fosse algo natural a você. É bem isso. É o hábito de orar, por exemplo, né? Você vai lá, ora. Você não tem hábito de orar, meu amigo. Quando você não desenvolveu o hábito de orar, você não vai ser um homem de oração. Sim. Mas você tem um hábito de orar, então você já sabe. Aquilo vai ser automático, eu vou orar. Entendi. Ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Por que você está lendo? Não sei, eu preciso disso. É algo tão natural na minha vida, porque é um hábito meu já. Entendeu? Então, é bem isso. A cultura é isso. Mas nesse hábito aí, né, foi trocando. Eu lembro que o senhor tem um testemunho muito forte com o primeiro encontro com o Espírito Santo, né, que foi dentro do ônibus. Foi. Em Campinas? Foi em Campinas. Foi em Campinas. Como foi assim, pastor? Foi bem tremendo, né? Foi muito doido. Essa experiência é porque a igreja que eu me converti era uma igreja que ela é a doutrina wesleyana, né? Ela pregava o batismo com o Espírito Santo no sentido da santificação. E você sendo santificado, você então não terá mais vontade de pecar, né? E não, na verdade, não era a questão da evidência dos dons, não era focado dentro desse ensino, né? E eu queria ser batizado com o Espírito Santo porque eu não queria ficar pecando, né? Eu achei que se eu fosse batizado com o Espírito Santo, eu ia ser santo. Porque nas entrelinhas era isso que se ensinava, você vai ser santo. O Espírito Santo vem em você, você se torna santo, você não vai ter mais vontade de pecar. E eu pensava que isso era uma verdade, que realmente você ficava santo, né? Aí falei, pessoal, que beleza, não vou mais precisar pecar, não vou ter mais vontade de pecar, que maravilha, eu queria isso, né? E eu buscava esse batismo no Espírito Santo, né? E a evidência para que eu pudesse saber que eu era batizado com o Espírito Santo era que a vontade de pecar tinha passado.
Enquanto não passava, então não tinha sido batizado, não tinha sido santificado. Quer dizer, ser santificado, em outras palavras, se lê que você se tornou santo. Né? Uhum. Então, você vai ser santificado. Quer dizer, então, eu vou me tornar santo, claro. Né? Uhum. Puro, totalmente puro. Que maravilha, vou estar pronto para ir para o céu. E é isso que eu cria e vou dizer para você, com todas as letras, que era isso que se entendia quando se pregava essa doutrina. Tá? E aí o que ocorre? Fazia um apelo para você ser santificado, eu ia na frente. E eu não recebia nada. E uma bela noite, inclusive, tinha lá, eu creio que era o reverendo Elton Wood, né? Ele estava pregando uma noite na nossa igreja, e ele fez apelo para quem queria ser santificado, receber o Espírito Santo. Eu fui o primeiro. E eu fiquei lá na frente. E aí fiquei orando. E aquele dia eu estava decidido, eu quero o Espírito Santo. E se preparando, né? Eu quero o Espírito Santo. E acontece que terminou, todo mundo levantou do altar e eu não tinha recebido nada, eu continuei lá. Eu continuei lá. E aí o pessoal queria fechar a igreja para ir embora e eu continuei. Falei, eu não vou sair daqui sem o Espírito Santo, não. E fui constrangendo de alguma forma o pastor ou o pregador também, porque eu não saía de lá. Ô, irmão Hildo, vamos embora, vamos fechar a igreja. Ele falou, não vai não, que eu vou ficar aqui até receber o Espírito Santo. Aí o pregador veio para mim e falou, não, irmão, você já recebeu o Espírito Santo. E eu então me levantei, mas falei, então vamos ver se eu recebi. Quer dizer, eu não tinha sentido nada, eu não tinha... Estava vazio. Porque eu andava muito pelo sentimento, é claro. Sim. Precisava ter algum movimento em mim. Começo, né? Alguma coisa eu precisava entender. E, por outro lado, eu percebi nos dias a seguir que eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Né? E aí, orando uma vez, eu vi o próprio Marcos de Oliveira orando. Estava orando. Ele era jovem lá da minha igreja. E eu liderei ele, inclusive, como líder de jovens da igreja. E ele estava orando uma vez lá no fundo, ele estava falando umas línguas estranhas. E eu vi aquele homem falando umas línguas, aquele menino falando umas línguas, ele era magrinho, bem magrelinho mesmo, assim. Nossa. E lá falando lá, cheguei perto, fiquei escutando, rapaz. Um dele parou, falei, que língua é essa que você está falando aí? Aí ele falou assim, é a língua dos anjos. Aí dei uma de gaúcho, falei, também quero isso aí. Aí ele falou, não, eu falei, onde você aprendeu? Eu falei, não, isso aí é o Espírito Santo que dá. Nossa. Falei, como? É o Espírito Santo que dá. Falei, eu também vou querer isso aí. Então você tem que orar muito, orar bastante que o Espírito Santo te dá. Aí eu tranquei na choradeira e oração. Falei, eu quero esse Espírito Santo. Só que eu era muito tímido. Eu era aquele cidadão tímido, pensa no roceiro, caipira, astuto, mas tímido demais, sabe? Aquele cara muito tímido. E aí eu vi algumas pessoas falando que quando o Espírito Santo vem sobre você, as pessoas dizem que pula, dá escândalo, dá show lá, as pessoas ficam olhando, movimento, né? Aí eu falei, olha, só que eu não quero dar escândalo, né? Eu não quero esse negócio de... Quero que o Espírito Santo venha em mim, amém, glória a Deus, né? Não quero ficar lá que nem louco, né? Porque aí começamos a ler a Bíblia, livro de Atos, parecia que estava todo mundo bêbado. Eu falei, não quero isso não, entendeu? Ficar bêbado, que nem o pessoal lá, maluco, o pessoal fala que está tudo bêbado. Eu havia experiências assim. Eu falei, eu não quero isso. E eu havia orado para que Deus me desse o Espírito Santo num particular, eu e ele. Então eu fiz um pacto de orar 30 dias. Último mês do ano, orar buscando o Espírito Santo. E eu estava esperando até a virada do ano, o Espírito Santo vai me encher. E eu subia no sótão, eu orava. E eu me lembro que quando estourou os fogos, eu falei, agora que o Espírito Santo vai descer. Já fazia 30 dias que eu quase não comia, jejuando, orando, pedindo o Espírito Santo. E quando eu vi, já tinha passado da meia-noite que eu tinha marcado. E o Espírito Santo não veio. Nossa, ali eu praticamente joguei a toalha da fé. Falei, não, esse negócio de Espírito Santo é mentira, isso não existe,
Que era assim, eu sempre fui 880, vocês sabem disso. Uhum. Ou é ou não é, né? Como é que é isso? Por que que... Né? Então, ali eu já falei, não, isso é mentira. Eu estou crendo numa furada. E praticamente, ali na hora. Ali parece que acabou para mim. Até a fé esvaziou, acabou a fé. E eu passei a semana, não fui na igreja, não fui mesmo no culto. Passou a semana inteira praticamente sem orar, sem falar nada, sem abrir a boca. Mas triste. Pensa num cara, um jovem triste. Triste. Parecia que, sabe, tinha acabado o mundo. Nossa. Triste demais, vazio. Sem orar, sem nada. Não peguei Bíblia, nada. Aí chegou um sábado, passado uma semana inteira, desviado praticamente. Chegou o sábado, eu falei, eu vou comprar uma calça jeans. Estava em promoção, lá no Carrefour Dom Pedro. Falei, vou lá. Aí, estava sem carro, vai de ônibus. Peguei um ônibus, fui para lá, para o Carrefour Dom Pedro. Então, o ônibus vinha até o centro tomava no Mercadão, do Mercadão para o Carrefour Dom Pedro. Imagina uma viagem dessa sábado de manhã, para comprar calça jeans que estava em promoção. Que rolê. Cheguei lá, não achei nada, não tinha nada. Promoção. Já peguei o ônibus de volta. E vinha vindo todo decepcionado, porque a compra não tinha dado certo. Nada estava dando certo. Quando o ônibus começa a pegar ali a Aurozimbro Maia, vem pela Aurozimbro Maia, depois ele vai subir a Glicério, pegar a Benjamin Constant para chegar no mercado municipal. Ali eu estava ali, o ônibus cheio de gente, eu ali. Eu resolvi abrir a boca para orar. E quando eu abri a boca para orar, não saiu línguas. Saiu línguas estranhas. E eu abria de novo e saía uma outra língua. Eu lembro que só tinha falado, Senhor. Sabe, a palavra em português que eu falei foi só essa, Senhor, encostado assim, ônibus cheio. E o Espírito Santo veio sobre mim dentro daquele ônibus. E eu comecei a falar em línguas e eu sabia que eu não podia dar escândalo, mas eu estava chorando e eu estava ali glorificando. Desceu um calor de cima, como se fosse entrar numa espada do alto da cabeça, e veio, desceu e queimou aqui. Queimou em cima e queimou aqui embaixo. É como se entrasse uma coisa pontuda de cima até aqui no peito. E aquilo explodiu de gozo, de alegria, na hora que aquilo queimou dentro de mim, me explodiu de gozo, de alegria. E aí eu não me contive. Eu soltei, eu me lembro que eu via as pessoas passando por mim assustada, assim, olhando para mim, eu só via pelos vultos das lágrimas. Eu falei, esse cara tá louco. E o ônibus foi encostando no terminal ali do mercado municipal, eu desci, subi orando, clamando, que nem um doidão no centro da cidade. Ninguém entendia nada, Ninguém só... entendia, e nem eu. Nem o senhor entendia? Nem eu sabia que eu estava cheio do Espírito Santo, aí eu só queria falar em outras línguas, aí eu falava. Ai, que loucura. Eu fui para o culto, no sábado à noite já, e eu comecei a cultuar, e o pessoal cantava e eu falava em línguas, baixinho, que não podia dar escândalo na igreja, porque a igreja não permitia. Então eu falava baixinho outras línguas, e falava, daqui a pouco eu saí de lá e dava uma rajada de língua estranha. E fiquei falando 3 dias direto, falando línguas, falando. E provando daquele gozo que me encheu o coração de uma forma tremenda. Foi tremendo. Foi uma experiência inesquecível. Nunca mais senti um gozo tão poderoso como aquele gozo que eu senti na alma aquele dia. Nossa, que gostoso. Legal. Amém. Você está me ouvindo? Não, ó, deu falha aqui no Billy de novo. Tá ligado? O Billy dá essa, viu, pastor? Ele vai mexer aqui, o negócio Billy, para. você pifa tudo. Aí, voltou. Me perdoa, gente. É que eu vou querendo ajeitar aqui, aí ele... O que você ia falar, Billy? Você quer ir no banheiro de novo, Billy? Não. Desligou o microfone. Não. A minha experiência com o Espírito Santo, né? Eu ouvi falar, muita gente é batizado no monte e tal, aquelas coisas assim, né? Vamos lá, aí fomos com os crentes, Assembleia de Deus. Lembro que tava o pastor Rafael Lopes junto comigo, o Renan.
E aí ele orando. Fui uma vez pro monte, nada do Espírito Santo. Voltei triste, viu, Billy? Voltei muito triste. Imagino. Aí fui mais uma vez, nada do Espírito Santo. Voltei mais triste ainda. Aí eu orava na igreja. Não, dá na igreja, no altar. Aí você ia lá e nada, esperando. Aí, uma vez, tinha acabado de conhecer a Stephanie. Aí eu falei assim, nossa, tava conhecendo ela, né? Tava quase no propósito ali de namoro. Olha que negócio doido. E aí eu fui. Lá no monte aí, né? De oração, bacana, lindo, muito legal. Aí tava o Renan, eu, o pastor Rafael Barão, acredito que a irmã Silvânia também, não lembro direito. E orando lá com os crentes lá. Nossa, eram uns crentes... poder de Deus ali mesmo, fogo ali, né? E orando, entra na roda aí, menino. Entrei na roda sem saber o que esse povo vai fazer que eu entrar na roda. Entra na roda aí. Aí peguei a mão do Renan, peguei a mão mais de outro irmão. Aí na hora que entrou na roda, começa a girar aí, né? Começa a orar, girar. Eu falei, misericórdia. Só sei que eu não vi mais nada. Só sei que eu tava num lado... jogado assim no meio das folhas. Nossa. Aí foi uma experiência bem louca. Eu falei, nossa, velho, o Espírito Santo do nada assim pega nós numa roda de oração. Eu falei, olha só, né? Estava no monte. Tava no monte. É um monte, ou vale, sei lá. Foi Era batizado que era no fogo mato. e no vento. num monte, num vale. Era... Você sabe que tava escuro e tinha eu lembro, mato. lá era perto da Pirelli, alguma coisa assim. Sei que subia e depois descia. Era um vale. Né, desse monte aí, né? Desses monte aí era de fogo, rapaz. Esse negócio era doido. Que da hora, hein, mano? Fala aí, Billy. A minha experiência foi com o Espírito Santo. Foi uma imersão que eu não estava participando. Aqui eu participei e eu não senti nada. Oxi. Acredita? A primeira imersão que eu fui, que eu participei, eu não senti nada no momento ali, né? Eu lembro que eu chorei bastante, né? Que eu era um jovem cheio de traumas, tal, depressão, depressivo ali. Chorei bastante, mas não senti nada, tipo, no sentido, assim, de... diferente. Só foi mais emoção, né? Aí eu lembro que no ano seguinte teve outra imersão e eu já fui para ajudar. Trabalhar. Aí a gente lá, né, na imersão, trabalhei todos os dias lá e chegou no final, né, no final da imersão, que fala sobre o Espírito Santo, e já tinha passado o mover tudo do Espírito e eu não senti nada, estava ali só ajudando. Aí eu lembro que naquele momento que o pessoal estava sentado no chão, se eu não me engano, não sei se estava lendo as cartas já, não sei. Só sei que eu tava ali pensando em nada. Aí eu tava em pé olhando o pessoal assim, chorando e tal. Aí eu só lembro de uma mão nas minhas costas. Eu creio que essa mão é do pastor Wilson, até hoje. Não sei quem era. Senti uma mão nas minhas costas do nada. Eu de braço cruzado olhando pro pessoal assim, senti uma mão nas minhas costas. A hora que eu senti, já senti um negócio quente assim, descendo sobre mim, assim, pegou assim. E aí eu comecei a chorar. Comecei ali. E só sei que ali que eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo, que eu tenho uma convicção que foi o próprio Espírito mesmo, foi ali. Aí a hora que eu saí dali da imersão para casa, parecia que eu tava pisando nas nuvens. Assim. Nossa, foi muito bom demais. Servindo e o Espírito Santo te... Foi. Falou, é agora. Ô pastor, o Billy tinha comentado aqui sobre imersão, né? Imersão total. Esses dias nós temos uma, foi, graças a Deus, aí foi tremenda, né? E aí uma das perguntas, qual é o conceito da imersão total para nossa igreja? Você já sabe me responder? É consolidação, discipulado inicial, né? Uma abertura de porta para chamado para ministério, né? É todo um processo inicial, porque aquilo que a gente ensina que é a porta, caminho e alvo,
né? Porta, caminho e alvo. Então você entra pela porta, que é Jesus. Você vai andar no caminho com o Senhor, mas com um alvo. E o alvo é almas, é ganhar almas. Sim. O alvo é ganhar pessoas para Cristo, é ser testemunha fiel de Jesus. E todo cristão que se detém e ele não, digamos assim, ele entra na porta, mas ele não segue o caminho com Jesus adequadamente, visando um alvo, ele se perde pelo caminho, porque não sabe aonde quer chegar. Quantos crentes hoje começam a servir a Jesus e eles pensam que servir Jesus é ir para a igreja e ouvir a palavra, ir para a igreja e ouvir a palavra, ir para a igreja participar de culto e orar, é só isso. Ele está perdido, rodando ali naquele deserto ali, vai ficar naquele deserto a vida toda. Um dia está precisando de água, outro dia está precisando de comida, outro dia está precisando disso, está no deserto. Entendi. Mas tem um alvo, né? Tem um objetivo para a vida cristã. E o objetivo da vida cristã é dar frutos, né? E se ele não andar nesse caminho, ele se perde. Ele vai voltar da onde ele foi. Até onde ele foi, ele vai regredir. E nós não podemos nem nós regredirmos e nem permitir que outros regridam, né? Por isso a gente quer encaminhá-los a um processo de frutificar, de ganhar almas. Tá certo. Pode falar. Pastor, tem como uma pessoa ficar uma vida inteira dentro de uma igreja sem provar do Espírito Santo, ou não querer, ou nunca ter provado? Ele só está ali, mas ele nunca presenciou nada, nunca teve uma experiência com o Espírito Santo profunda. Tem como uma pessoa viver na igreja desse jeito? Bíblia, é o que a gente diz também. Aquilo que você não honrar, você nunca vai provar, né? Aquilo que você não admira, você não adquire para ti. Então, se você admirar uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia dos dons do Espírito Santo, você vai querer aquilo. Como eu olhei lá para o Marcos, menino cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, eu admirei aquilo. Primeira coisa foi que eu admirei. Segundo, que eu quis aquilo. Eu honrei aquela unção que estava nele. Falei, eu quero isso. E fui buscar, entendeu? Né, pastor? E fui buscar, entendeu? Eu diria que você vive assim, mas você vive aquém da provisão que Deus tem para a sua vida, do poder que Deus tem para a sua vida, tá? E aquém da vida abundante que Cristo tem para a sua vida. Jesus providenciou uma vida abundante para você, cheia da presença, cheia da glória, cheia de poder do Espírito, cheio de autoridade de Deus, sabe? Cheio de unção. Ele providenciou tudo isso. Você pode passar pela vida cristã aqui na terra sem provar dessa abundância. Nossa, que loucura, hein? Você não prova dessa abundância, porque muitos não conhecem, outros amaldiçoam, digamos assim. Não é nem a questão de amaldiçoar, mas eles não honram isso. Quantos falam que essa questão do Espírito Santo, dons do Espírito, dons de cura, milagres, era para o tempo dos apóstolos só? E não vive por causa disso. Não vive, nunca vão provar, porque eles desonram isso. Agora, aqueles que honram falam, não, isso é maravilhoso, eu quero para a minha vida. Ele adquire isso para a vida dele hoje e ele vive essa abundância. Ele vai curar pessoas, ele vai libertar pessoas, ele vai colocar as mãos e outros serão cheios do Espírito Santo. E ele mesmo vai viver no poder cheio do Espírito Santo. Então, essa vida mais abundante é para quem realmente honra essa vida e quer essa vida. Você pode viver do raso, né? Digamos assim, o reino de Deus ele é pleno, o evangelho é pleno, né? Você pode ficar com pouco. Há uma liberdade para todos entrar nesse lugar de profundidade, mas nem todos querem, né, pastor? Digamos assim, aquele menino, o irmão do filho pródigo, aquele menino, ele questiona porque ele sempre esteve no reino, mas ele nunca provou, nunca pegou um cabrito e fez uma festa. O pai disse, mas tudo que é meu e seu, você poderia ter feito, poderia ter gozado. Você que não teve iniciativa, você que não quis, mas tudo é seu. A riqueza está aqui, ela é toda sua. E agora você vem questionar porque
o seu irmão goza agora, entendeu? Então, ele viveu na casa do pai, ele viveu no reino todo aquele tempo e pensava que não era para ele, que ele não podia. Entendi. O reino, ele despende uma riqueza para você, ele despende toda uma preparação para a sua vida, e você pode escolher viver sem o cabrito, Sim. sem a festa. Mas eu quero viver com a festa, eu quero viver com o churrasco, eu quero, falando de nível espiritual, claro, eu quero viver na abundância das coisas espirituais. Sim. E aí que eu nunca fui nunca fui conformado. Eu acho que não está bom. Eu sou um inconformado. Acho que essa semana mesmo eu falava para a Alexandra, falei, eu vou passar pela vida com só isso. Com só isso. Será que Deus não tem algo maior, algo A mais, né, pastor? maior do que o que a gente alcançou até agora no nível espiritual, no reino? Só isso? Eu falei para ela, falei, amor, você tem uma igreja assim. Aí ela sara meu coração, sabe? Você tem uma igreja assim, assado, olha a bênção. Quantos? Eu não quero saber de quantos, Alexandre. Eu acho que é pouco. Eu não vou olhar para os que têm menos, que conquistaram menos. Eu acho que é pouco, porque o reino é mais abundante do que isso. Esse é ser inconformado. Sabia que há possibilidade de vir um poder mais pleno, mais poderoso, mais extraordinário sobre a nossa vida. Uma unção de conquista muito maior do que a que já veio. Entende? Algo superior do que nós temos provado. É essa, digamos, a inconformidade que está no meu coração sempre e que me faz querer avançar mais. Porque eu não posso ser um acomodado. Falar, tá bom, não tá bom nada. Não tá bom. Não tá nada bom. Eu respiro, eu tenho vida, eu tenho sangue fervendo na veia. Eu tenho vontade de ver a obra de Deus maior, mais plena. Amém. E não ser um conformado, como muitos são conformados. Eu não quero ser. Entende? Então, muitos... Entendi. Tá bom, aquela vida rasa ali, tá bom para eles, para mim não tá. Para mim não tá. Eu quero uma unção saindo pelas janelas, uma unção que alcança, sabe? Uma unção que cura, que liberta poderosamente, que faz coisas extraordinárias na vida das pessoas. É isso que eu busco. A chave para o próximo nível é sempre o inconformismo, né, pastor? Sim, exato. Se você se conformar com o nível que você está, você vai permanecer ali, né? Pois é. Agora, se você é um inconformado, não que você é um ingrato. Sim, não você é grato por aquilo. Você é grato por aquilo que tem, você desfruta daquilo, reconhece, né? Mas só que você é grato, mas só que você é inconformado, você quer algo a mais. Sim. E já que o reino ele é abundante, ele não tem limite, a gente quer cada vez mais para cima, né, pastor? Essa é a visão. Essa é a visão. Por isso que ele é o pastor missionário. É ter uma expectativa de que Deus tem algo mais para fazer. Sim. Eu tenho tido uma expectativa pós-pandemia muito forte, porque não aconteceu ainda o que precisa acontecer. Sabe? Algo muito novo para o reino de Deus. Algo muito novo precisa acontecer. Entendeu? Porque nós não vamos, passo a passo, voltar a ser a mesma igreja que éramos antes da pandemia. Não pode voltar ao normal. Não podemos. É. Não podemos. Nós temos que ir para um nível novo. Para algo novo. E esse novo tem que vir de Deus. Não pode ser inventado por nós. Entendi. Entende? Tem que vir de Deus e ser revelado a nós. Que venha o teu reino, né? Agora, como vai ser isso, eu não sei. Eu sei que a expectativa minha é que algo novo venha de Deus para esse tempo. Também acredito nisso. Entendeu, meu? Eu penso assim, ok? Amém. Acredito nessa parte aí que venha o reino de Deus, né? Trazer coisas novas, né? Fluir coisas novas diante das nossas vidas, diante dos nossos corações. Que a gente fica preso no passado, né? Porque a gente vê grandes homens de Deus que viviam muitas coisas assim, né? E aí a gente fica, não, aquilo lá foi exclusivo para aquele tempo, né?
Aí a gente se conforma só com, igual o pastor falou, eu ir para a igreja, ir para casa, ir para a igreja, dar meu dízimo, ali já tá ok. Tá Não preciso ter intimidade com Deus, não preciso viver experiência espiritual. Fica naquela mesmice, aí acaba ficando cansativo, né, pastor, essa rotina, né? Monótono, né? Fica um evangelho chato, né? Sim, porque você não está vivendo o evangelho, Billy. Está vivendo uma espécie de religião. Você só cumpre um papel. O evangelho, eu diria assim, é algo muito mais solto do que algo engessado. Sabe? Não é algo engessado. Não é uma religião, uma religiosidade, uma coisa engessada que é, sabe? Caminho da mula. Uhum. O evangelho, como eu disse, é pleno, ele é algo extraordinário, ele explode na nossa vida. Sabe? Ele movimenta a gente de uma forma muito especial. Uhum. O evangelho é algo vivo, é algo realmente vivo, é o novo e vivo caminho. Novidade de vida, Sim. né, pastor? Você imagina um caminho vivo, né? Um caminho vivo, não é um caminho morto que você vai e volta. Ele tem novidade. A palavra se renova toda manhã. É algo extraordinário. Entendi. Não é uma coisa monótona assim, da picada da mula todo dia. Vou para o culto, volto para casa. Blá, blá, blá. Aí você está vivendo uma religiosidade. É uma religiosidade, entendeu? Viver religiosidade não é você frequentar uma igreja, um templo, como muitos estão aí pregando. Você é religioso, você vai no templo porque você tem um pastor, porque não sei o quê. Isso aí não é religiosidade. Religiosidade é a picada da mula. Entendeu? O caminho do burro. Essa é a religiosidade. O evangelho, ele é vivo. Ele é empolgante, ele é empolgação, é vida. Vida que pulsa todo dia no nosso coração. Entendeu? Então, são descobertas diárias, são novidade a cada dia. E o Senhor tem prazer em nos levar para essa novidade assim de vida a cada dia, esse prazer de estar com Ele. Porque Ele tem um prazer imenso de estar com os seus discípulos, com os seus filhos. Então, Ele quer que a gente tenha esse mesmo prazer, essa mesma alegria de estar com Ele. Aí a vida vale a pena, sabe? Vale a pena. Não pode ficar monótona, porque não é monótona. Sim. Se tiver, é porque não está vivendo errado. Se tiver, está errado. Você está vivendo uma religiosidade apenas, está cumprindo protocolos. Perigoso. Né? Eu fui católico, eu sei o que é cumprir protocolo. Eu sei o que é, desde pequeno, na igreja católica, aí você ia lá na missa, o padre rezava em latim, eu não entendia nada do que ele falava. Ele podia falar o latim, que para mim era a mesma coisa, porque eu não entendia nada. Uma reza em latim, uma missa em latim, umas palavras lá diferentes que a gente não entendia. Não sabia nem falar português, imagina latim. Aí a gente acha que é. Aí ele falava tão baixo que eu não conseguia nem escutar o que ele falava direito. Não entendia. Lá longe, sem microfone. Entrava vazio, vezes, né? saía vazio. Não tinha entendimento de punhava nada, uma hóstia na boca, porque dizia que eu tinha feito a primeira comunhão, eu tinha que tomar a hóstia. Não sabia o que era. Falava o corpo de Cristo. Como assim o corpo de Cristo? É um pão, é uma coisa grudenta que gruda na boca. E eu vivia essa religiosidade, quer dizer, para cumprir um protocolo. Hoje não. Eu conheci Jesus, era para viver uma vida nova, um novo caminho. É algo extraordinário. É essa vida com Cristo, revelada. Que o Evangelho se revela para a gente, que muda a nossa história de uma forma poderosa, transforma a gente. Aquela comunhão quente, sabe? Fala aquela comunhão íntima que aquece o peito e a lágrima cai quente dos olhos. Você fala, Senhor, que glória. Coisa boa, Senhor, estar na sua presença. É essa vida que o Senhor tem para nós. Essa vida que leva a gente a ter compromissos, responsabilidades com o reino que vivemos. Saber que somos chamados para algo muito especial. Que dentre bilhões de pessoas na Terra, Ele chamou a gente, escolheu a gente. Entendi. E eu não posso decepcioná-lo, estou com Ele, Ele está comigo, misturado, né? Essa vida gostosa do Evangelho. Amém? Entendi. Pastor, já que o senhor falou assim de chamado, de seguir ministério, né? Esquece do horário, pastor. O horário daqui tá tranquilo. Aqui. Qualquer coisa vocês dividem aí depois. Hã? Não divide. Tranquilo. Tá.
Por que o senhor decidiu virar pastor? Assim, né? Qual é a motivação que o senhor teve de virar? Eu gostei da pastorear. pergunta, porque o senhor decidiu virar pastor. Né? Virar pastor? E não virar o pastor, não pegar o... Alguns pastores precisam ser virados. Precisa virar, chacoalhado assim, pastor? Virar pastor. Mas é assim, pastor, nosso Pode Cristo é um pouco de humor também, né, Pedro? Tá. É um pouco de humor, né? Dá Tem risada que ter, aqui, né? Uma descontração. Tem que ter. Dia desse eu cheguei pro meio de uns corintianos, algum tempo atrás, e falei assim, olha, Será que eles vão pro céu, pastor? hoje eu vou virar corintiano. É isso mesmo, pastor, vira mesmo. Ninguém entendeu. Eu tive que pegar o corintiano e virar Aí ele. vira. Assim, virei corintiano hoje. Nossa. Vocês pararam de mexer a O paciência. pastor tive Billy é do- corintiano. Não, mas o pastor não tem lugar de falar. O pastor é vascaíno, Fabinho. Vascaíno, Fabinho. Vascaíno. Tadinho do Nossa, pastor, cara. coitado. Vascaíno tá na segunda divisão? Sei lá, ele tá na quarta Digamos já. assim, eu fui vascaíno, né? Digamos assim. Foi, pastor. Hoje eu sou simpatizante, né? Simpatizante. Digamos assim. Gosto da história do time. Se ele ganhar, Igual ganhou. eu. Gosto da história que do bom, time. ganhou, vá. Se ele perder, tá bom, perdeu, vá. Perdeu. É, né? Porque Também aliás, assim, né? Mais né? acostumado com perder do que ganhar, entendeu? Mas bom jogar no time de Jesus, né? Não Mas perde, isso não. é bom. Então, na verdade, eu não queria ser pastor, não. Né? Eu saí muito cedo a evangelizar, já novo convertido. E eu tinha muito na minha cabeça a ideia de apenas ser um evangelista. Depois que eu comecei a pregar, comecei a ser aceito também nas pregações, em igrejas, em lugares, nas cruzadas que nós começamos a fazer pelas ruas. Fiz muitas cruzadas em periferia, no centro de Campinas, em várias cidades próximas aqui também. Até no Tocantins eu fiz cruzadas evangelísticas já. Então, eu peguei muito prazer em pregar para o pecador se arrepender. Trazê-lo até Jesus, convencê-lo pela palavra, a unção do Espírito, para que ele viesse, aceitasse a Jesus. E era muito gostoso. Prazeroso ver aquelas pessoas vindo, levantando a mão, entregando a vida para Jesus, e você orar com elas, e depois entregar para o pastor cuidar, né? Então, antes disso, o senhor foi missionário, então. Assim, Então, né? eu fui um evangelista, digamos assim. E aí eu dizia que eu era um evangelista, né? Um evangelista que queria apenas ganhar almas, né? Ganhar almas para Jesus. E alguns anos atrás, nós começamos um trabalho, sem querer, na cidade de Nova Odessa, São Paulo, e tínhamos lá umas 80 pessoas, né? Uma igreja já formada, e por entender que eu não era pastor, que não era meu chamado, eles queriam que eu fosse pastor deles, assumisse eles como pastor, né? E eu disse, não sou pastor, não. Vocês precisam ser cuidados por outro. E eu os deixei, né? Depois, nesse trabalho de evangelismo, abrimos uma igreja aqui na Rua Uruguaiana, em Campinas. Aí tínhamos 46 vidas batizadas ali. E eu dizia, não sou pastor, não. Eu deixei aquele grupo também. Eu deixei por eu entender que eu não era pastor. Não era pastor. Eu queria, na verdade, era ser empresário, né? Fazer minhas cruzadas evangelísticas, ser empresário, para poder sustentar missionários. Porque eu pensava assim, imagina na minha empresa eu trazer uma pessoa que tem um chamado missionário e falar, dá sua carteira profissional para mim, e eu registrar a carteira dele com um salário X, direito a férias, 13º, fundo de garantia, e falar, só que eu quero você lá no campo pregando o evangelho. Nossa. Você vai receber seu salário todo mês. Não precisa estar aqui na empresa Não precisa fazer cartão de ponto nenhum. Olha que legal. Você vai ter férias, vai ter todos os seus direitos trabalhistas. Eu tinha esse sonho. E ao homem parecia ser uma boa ideia, mas para Deus não foi, porque Deus não permitiu aquilo. E cada vez mais eu vi o aperto, que Deus me chamando para pastorear, porque eu começava a cuidar das pessoas, e eu pastoreava, visitava e cuidava, e cada vez mais Deus foi apertando o meu coração. E teve um tempo que eu tive condições financeiras muito boas, ali eu acreditei que a coisa ia fluir,
né? Ali eu ficava mais distante desse chamado pastoral. Mas nunca deixei de ser evangelista, de pregar a palavra, de alcançar almas. Meu projeto era alcançar almas, né? Então, nunca deixei. Mas Deus foi aos poucos me quebrando e me chamando para o pastoreio. Me chamando para o pastoreio de uma forma que chegou uma situação que eu não tinha como dizer não. Nossa. A igreja que eu pastoreio hoje, eu era tão convicto que não era o meu chamado, que eu falei, eu vou lá, fico 8 meses. Como eu sou um evangelista, vou pregar, vou levantar a igreja, que estava caidinha, vou levantar a igreja e depois eu coloco alguém lá para cuidar. E eu continuo indo para as minhas cruzadas. Entende? Eu vim para ficar 8 meses, fazem 20 anos. Isso é na cabeça do Senhor, né? Com 8 meses, nada aconteceu, não mudou nada. E eu falei, Senhor, eu fiz a minha parte, combinado. E vou entregar. Foi essa a minha oração para Deus. E veio com uma resposta bombástica no meu coração. Eu te mandei para ir. E eu não te mandei para nenhum outro lugar. Foi para aí que eu te enviei. Entende? Entendi. E eu pensando que por 8 meses que eu mesmo tinha traçado no meu coração era o suficiente. Então, estava feita a minha parte. Ia entregar e ia embora. Segui minhas cruzadas. E Deus foi muito claro. Falou, eu te mandei aí. E não te mandei para nenhum outro lugar. Para o bom entendedor, enquanto ele não mandar para outro lugar, fique aí. Então, eu fiquei. Aí foi o dia do fico. Eu cheguei para o pequeno grupo que a gente tinha e disse, olha, eu sei que não é para o bem de todos os irmãos. Porque muitos não queriam. Mas diga o povo que... Mas eu digo que fico. E que não vou mais embora. Quando Deus não mandar. Foi assim. Até hoje, graças a Deus. E que não vá, né, Fabinho? E que não vá, né? Que fique e Deus deu crescimento, digamos assim, né? Mas quando me consagraram pastor, no ano de 1996, eu já pastoreava, nós tínhamos aberto a igreja em Valinhos, e estávamos pastoreando, tínhamos formado na época a comunidade em Valinhos, e era eu, mais outro pastor, estávamos juntos pastoreando, e eu era pastor. Sempre fiz trabalho pastoral. E aí eles me chamaram, disseram, não, nós vamos consagrar você a pastor. Eu falei, não preciso, não quero. Não quero. E eles me disseram, você já é pastor. Só falta nós só vamos colocar o óleo na sua cabeça, mas você já é pastor. Com aquela palavra eu aceitei. Então me consagraram pastor em 96. Eu já tinha aberto 2 igrejas, quer dizer, Nova Odessa, Campinas. Já havia aberto 2 igrejas e não sabia que era pastor. Entende? Fui descobrir que era pastor só depois, mesmo consagrado pastor, eu falei, agora eu vou ficar com o título de pastor. Grande coisa, título de pastor. Né? Eu quero ganhar almas. Não importa título, nunca me importou título nenhum. Mas aí... Só quando vim para essa igreja que eu descobri que eu era pastor, que eu precisava ser pastor. Porque quando Deus falou, você vai ficar, eu disse, Senhor, então me dá um coração de pastor. Me dá um coração de pastor, porque eu sinto que o meu coração não é de pastor. Meu coração é de evangelista. Muda meu coração. E de alguma forma houve uma mudança dentro de mim. Eu aprendi a ser mais tolerante, aprendi a ser mais compreensivo, ser mais empático. Aprendi de uma forma assim espiritual, isso aconteceu em mim. Meu temperamento abrandou mais, era mais explosivo, se tornou mais brando. Deus trabalhou em mim e fez de mim um pastor. Então eu não virei pastor, Deus fez de mim um pastor. Entendi. Olha que história. Top, hein? Legal. Pastor, né, nesse período aí, né, que o senhor falou que se tornou um pastor, e como que o senhor lidou com as críticas, que a gente sabe que tem muitos todos os pastores que são sérios devem receber crítica, traição, essas coisas.
falar mal de pastor? Como é que o senhor lidou com isso? Eu creio que o pastor sério ou não sério recebe crítica do mesmo jeito. Até os não sérios. A verdade é que para o sério ela é uma crítica ilegítima. E para o não sério ela é legítima. Né? Então, as críticas são legítimas. Sim. E há críticas ilegítimas. Nós oramos sempre para que a gente fique num nível de que certas críticas sejam ilegítimas. Porque daí a maldição sem causa não encontra pouso. Então nós procuramos nos comportar de forma que não haja críticas e que encontre pouso em nós, né? O estender de dedo não seja, digamos, verdade contra nós, não é verdade? Que não sejamos acusados de forma justa. Então as acusações que venham, ou críticas que venham de forma injustas, porque daí Deus julga e você está tranquilo, com a consciência tranquilo, sabendo que Deus vai te defender e vai te julgar. Mas a maioria das críticas contra pastores, elas não vêm da igreja local. A igreja local é santa, é linda, é maravilhosa, tem seus problemas, mas é maravilhoso a igreja local. O seio da igreja local é aquecido, é um ninho de glória. Amém. E de bênção, o seio da igreja local em si. Sabe? O que ocorre é que existe, me parece que alguns ovos de serpente são criados também, são chocados. Sim. Mas humano, né, pastor? geralmente é de quem não é do nosso meio. Né? De quem não é do nosso meio, nem é dos nossos. A maioria das críticas a pastores vem de fora da igreja para dentro. E geralmente quais são os níveis de crítica? A crítica é na questão financeira de pastor, a vida do pastor, dinheiro do pastor, que o pastor pega de não sei quem, não sei o quê. Só que quem tem legitimidade para questionar isso é quem dá o dinheiro. Sim. E não quem não doa nada. Né? Essas pessoas não doam nada para a igreja, não doam nada para pastor. Por que eles estão preocupados com o que é dado para a igreja? O que os irmãos dão lá na igreja? Por que eles estão preocupados com o dízimo da igreja se eles não dizimam? Não ofertam, né? Não ofertam, não dizimam, não ajudam. E essas pessoas, elas falam de longe, elas não conhecem a realidade da igreja. Isso. Elas não sabem a obra social e assistencial que a igreja faz numa comunidade e na vida de pessoas. Quantos traficantes que eram para estar lá no mundo do tráfico estão dentro da igreja hoje? Que se não fosse a igreja, estavam lá. Exatamente. Quantos assassinos, estupradores, se não fosse a igreja, estavam lá, perdidos. Sim. Entendeu? Causando mal à sociedade. Não, eles estão dentro da igreja louvando a Deus e adorando a Deus. Entende? Quantas famílias dentro da igreja são curadas, restauradas, quantos casamentos são salvos dentro da igreja pelo ensino da palavra. Muitos, né? Então, quantos lares desfeitos são consertados também quando chegam desfeitos dentro da igreja. E o quanto a igreja investe em assistência social, de ensino para as pessoas, de capacitação para as pessoas, de alimento para a vida de pessoas que não têm o que comer, que passam necessidade. Sim. Entende? Então, é bem assim, eu não gosto, quebra tudo. E não é assim que funcionam as coisas. Quem não gosta da igreja não pode achar, quebra tudo, porque eu não gosto da igreja. Como eu posso dizer, eu posso não gostar de alguma coisa, mas não vou falar quebra tudo, porque ela tem sua razão de existir. Cada coisa tem sua razão de existir, a igreja também. Então nós lidamos com uma certa maturidade, sabendo que a maioria das críticas não encontram pouso. Eu, pessoalmente, sou um pastor que eu não vejo dinheiro. Eu não vejo dinheiro. O pastor sempre fala isso mesmo. Eu não administro dinheiro. Para mim, está tudo bem. Eu oro a Deus e o que a gente precisa, Deus prover. Sabe? Eu acho que o pastor em si, da igreja, não deve administrar o dinheiro da igreja. Isso é o que eu penso. Nenhum pastor deve administrar dinheiro da igreja. Até para que ninguém venha falar qualquer coisa. Ou acusá-lo de alguma coisa. Então, não administro. Tem pessoas que administram, que prestam relatório daquilo que administram, tá bom. Amém? E assim funciona. Como em casa, tem uma pessoa que administra. Eu estava brincando agora há pouco, eu tenho uma Alexa em casa, né? E aí é só falar, Alexa, quanto temos na conta? A Alexa fala.
Alexa, como estamos? Como estamos assim? Ela fala. Toda a realidade ela passa, ajuda a administrar. A Alexa é minha esposa, Alexandra. Alexa. Né? Desde 94 eu instalei ela em casa. E aí a gente já tem ela para administrar as coisas. Então, eu procuro não me envolver com essas questões. E quem quiser acusar, vai acusar, porque quem quer falar, fala mesmo, né? Mas maldição sem causa não encontra pouso. Então, a gente lida bem. As críticas pastorais normais, toda insatisfação gera crítica. Sim. Agora, você não vive sem crítica, porque pessoas são insatisfeitas por si mesmo. Ninguém vive sem ser criticado. Porque, por mais que você se desdobre, vai haver insatisfações. E, às vezes, a crítica, ela não é porque você errou ou deixou de fazer, é porque a pessoa é insatisfeita por si mesma. Quantas vezes maridos reclamam, dizem assim, minha esposa reclama, eu vou falar, minha esposa reclama. Não tem razão. Não tem razão. Ela está insatisfeita consigo mesmo, com outra situação, ela cai em si. Não, é por causa disso, daquilo, não tem nada a ver, mas está reclamando de uma questão que não tem sentido. Né? Reclamando de uma outra coisa, ou do marido, quando o problema é uma insatisfação interior que a pessoa tem. E muitos casamentos se encontra esse problema dentro, né? Porque há reclamações que são insatisfações pessoais e que a pessoa cobra o cônjuge, como se o cônjuge pudesse resolver aquilo e não pode resolver aquilo. E na igreja também. Por mais que você faça, o pastor faça, vai ter sempre alguém insatisfeito ali. Sim. Mas às vezes a insatisfação é com ele mesmo. Né? Há um texto bíblico que diz que do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Né? Então, às vezes, o homem começa a ser queixoso, mas está queixando do quê? Dos seus próprios pecados. Os próprios erros pessoais. Faz ele se tornar queixoso. Né? A gente lida com maturidade. Cabeça erguida, amanhã vai ser melhor. Senhor, põe gratidão nesse coração. Pastor, já aproveitando desse rumo aí, uma perguntinha aqui para o senhor. Qual foi o maior obstáculo durante a sua vida do ministerial? É puxado, né? Deve ter vários. Hein? Deve ter vários, pastor? Tem muitos obstáculos, né? Olha, eu penso assim. O que mais te marcou? Uma das coisas interessantes é assim. Eu creio que na trajetória ministerial ela é bem assim. Quando você é muito jovem, não te dão espaço e não te dão credibilidade, porque dizem que você é muito jovem. Sim. Tá? Quando você se torna um pouco mais maduro, eles não te dão espaço, não te dão credibilidade, porque eles falam que você é ultrapassado. Então, acostuma-se a não ter espaço. E siga o caminho que Deus colocar à sua frente e faça tranquilamente. Obstáculos são diversos. São muitos. Né? Pessoas, né? Acho que um dos quadros mais complicado mesmo é os obstáculos que as pessoas levantam à sua frente, né? Barreiras que levantam na sua frente para impedir o seu progresso. Né? Você enfrenta a inveja muito durante a trajetória, né? Dificuldades financeiras que surgem e sempre vão surgir, que são empecilhos que aparecem também, te limitam. E então você tem que viver uma vida onde você depende de Deus e onde você ora muito. Entendi. Não tem como você não ter motivos para orar sendo pastor. O pastor tem que orar. Porque ele tem motivos de sobra para orar. Ele é obrigado a orar. É isso que eu ia falar, ele é obrigado a orar, né? Digamos, ou ora. Porque ou ele está orando por pessoas, por necessidades diversas, ou ele está orando pelas próprias necessidades dele, né, pessoais, por situações adversas, absurdas que aparecem. Então, ora, não tem jeito. A vida de oração. Vida de oração. Porque se nós falarmos de empecilhos, a única forma de derrubar os empecilhos é a oração. Sim. São barreiras que se levantam e você vê que elas são intransponíveis. São intransponíveis.
né? Nós chegamos em situações que falamos, vamos comprar esse local para construir a igreja. A barreira parecia o Monte Fuji na nossa frente, para transpor, né? Uhum. A gente olhava e falava, quando vamos conseguir subir isso aqui? Não vai ter jeito. Então, é oração. Sem recursos nenhum, né, pastor? A oração, Deus achata um monte, né? Quebra a muralha, né, pastor? Então, sempre vai surgir, para tudo que Deus mandar você fazer, o diabo vai vir e vai colocar uma barreira à frente. Tudo que você nascer no teu coração, que Deus direcionou, vai aparecer uma barreira na frente te impedindo de fazer. E eu penso que aí entra a valentia, Uhum. a oração, a guerra. E se Deus mandou fazer, eu não vou parar. Eu não vou parar, não vou parar. E daqui a pouco você transpôs aquela barreira e passou. Ok. Pastor, como que nós acreditamos o que o senhor faz fora da igreja, como vai viajar, né? Quero falar um pouco de missões com o senhor. Eu acredito que o senhor adora falar sobre isso. Ama falar sobre isso, né? Adora não, adora é o nome do peixe, né? Adora é o nome do peixe. Então o senhor ama de fazer missões. Eu acho que uma das missões que eu presenciei bem assim na vida do senhor, que o senhor tem ido a Moçambique, né? O que o senhor achou de lá, de Moçambique? Como foi esse campo missionário? Eu tenho dito, Fabinho e Billy, que nos últimos anos, Deus tem me levado a campos missionários mais para sofrer do que resolver qualquer coisa. Sofrer no sentido de coração, sabe? Amém. Claro que fisicamente também, né? Você dorme mal, come mal, né? Uhum. Sai da sua zona de sua conforto, rotina. Uhum. E é muito exigido também, de alguma forma, porque são regiões muito carentes, muito necessitadas de palavra, de pregação, de ensino, de estudos bíblicos, né? Discipulado muito carente, deficiente. E eu penso que Deus tem me levado aos últimos anos, todo lugar que eu tenho ido é para sofrer. Sofrer de olhar a necessidade tão grande. E olhar aquela situação e falar, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Quem sou eu? Por que estou aqui? Por que o Senhor me trouxe aqui? Né? E eu estou vendo essa necessidade tão grande e o que eu posso fazer? Você olha para os recursos, são limitadíssimos. Sim. O senhor fala assim, Moçambique, Chile, Argentina, Tocantins, né? Sim, Amazonas. Exatamente. Assim, são geral, lugares, né? Extremamente carentes. Né? Por incrível que pareça, há pouco tempo atrás, nós tivemos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, sim. Aí, Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, né? Mas nós fomos parar numa favela chamada Morro da Glória. E eu olhei para aquela situação, um lugar tomado por centros de macumba, extraordinário, como tem bruxaria e feitiçaria naquele lugar. E a gente pôde orar por tanta gente ali, evangelizar, até casei 3, 4 casais lá aquela noite. Foi casar lá. Fazer um casório lá. Mas a gente olha para tudo aquilo e você fala assim, quem sou eu para resolver isso? É tão pouco que a gente pode fazer, né? Enviar uma ofertinha, ir lá de vez em quando, enviar alguém para ajudar, não resolve, 10 seria pouco, 20 seria pouco ainda, né? Então, acho que uma das coisas que mais pesa no meu coração no quesito missões é vastos campos missionários, porque se você vai para Moçambique, você olha para Angola, e é a mesma situação, talvez até pior, né? Sim. Você vai para o Malawi, pior, e vai só piorando a coisa.
Ah, não, vamos para a África do Sul, um pouco mais desenvolvido, favelas a perder de vista na África do Sul, um desespero aquilo. Quilômetros e quilômetros de favela, sabe? Pobreza, pobreza, pobreza. Então você sai da África chorando e eles chorando para você não ir embora. Pedindo para você ficar com eles, cuidando deles. Prega mais para nós, Pai. Ensina a gente, Pai. Fala mais do Evangelho para a gente, Pai. Chamar o Senhor de Pai. Pai. Lá. E aí você sai quebrado, chorando. Para que isso? Né? Para que isso? Então tem sido um questionamento, porque a gente tem feito muito pouco, né? Dentro das nossas possibilidades limitadíssimas, muito pouco, né? Quando os campos são tão vastos, são tão extraordinários. E o que a gente faz, além disso? Pregar sobre missões, ensinar a importância de se levantar missionário, de sustentar missionário, de sermos missionários, que sejamos pelo menos aqui na periferia onde estamos, né? Sim. Porque a periferia, as periferias das grandes cidades são vastos campos missionários. Não precisa ir muito longe, né? São vastos campos missionários. Então nós estamos cercados de tarefa, de chamado, de clamor, de socorro, e a gente não sabe o que fazer e como fazer, efetivamente. O que a gente não pode é ficar dentro das quatro paredes, fazendo cultinho, adorando, brigando por causa de cargos e funções dentro da igreja local, quando tem tanta gente para ser alcançada. Isso não podemos fazer. Podemos ser religiosos, sabe? Quando tanta gente está precisando conhecer Jesus, né? Tanta gente. Quem dizia sobre isso é o Oswald Smith. Dizia que ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho duas vezes, quando muitas pessoas não ouviram uma só vez. Então, quando falamos de missões, sempre lembramos de Oswald Smith, que tantas pessoas não ouviram o Evangelho uma só vez. E está na África e poder pregar o Evangelho e falar de Jesus, do amor de Jesus, e quem é Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que deu a vida por você, aquele que veio para te inserir no reino dele, para trazer vida abundante, salvação, e ver aqueles olhinhos brilhando, brilhando, querendo ele, que depois confessa para você que nunca ouviram falar uma explicação sobre Jesus, nunca alguém explicou Jesus como o pastor explicou. Aí você fala, valeu a pena eu vir aqui, porque Deus usou a graça que Ele deu para mim para te falar dele, para que eles entendessem a mensagem do Evangelho. E eles ouviram, entregam a vida para Jesus e você diz, vale a pena. Vale a pena. Se vale a pena. Como que é? Sofrimento, né? Sofrimento, vale a pena. Vale a pena sofrimento fisicamente, às vezes até espiritualmente. Vale porque aquilo que nós estávamos dizendo aqui, não sei se no podcast ou antes dele, e quanto vale uma alma? Isso que eu ia falar agora, quanto vale uma alma? Uma alma. Desde o início da minha vida cristã, que eu comecei a pregar o Evangelho, eu dizia, Senhor, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém. E me dá somente uma alma, só uma. Já está bom hoje. Às vezes ele nos dava 20, mas às vezes dava uma só. Amém. E Amém. aquela uma era uma festa para nós. Que o objetivo era uma alma. Glória então, a Deus. enquanto uma alma não se rendesse a Jesus, nós não sossegávamos. E pedíamos uma alma para o Senhor. E porque uma alma realmente vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que o mundo inteiro. Recentemente eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu batizei no meu primeiro batismo em Nova Odessa. Meu primeiro batismo, recebi uma ligação dele. E ele, lembrando de quanto eu ensinei. Amém. Eu era evangelista. Que legal. De quanto eu ensinei o Evangelho e quanto foi válido. Ele falou, hoje eu tenho família, pastor. Eu tenho filho, tenho filha, tenho isso, tenho uma empresa, estou assim, assado.
Muito bom, né? Eu falei, que coisa boa te ouvir, meu irmão. Coisa linda te ouvir. Eu vou aí te ver, falei, ver se aparece. Dá benção pro pai. Vem dar benção Que pro pai. legal. Bacana. Top. Pastor, o senhor, essa volta ao mundo missionário aí, o que o senhor comeu mais de estranho? O senhor lembra? Eu lembro que eu fui com o senhor na Argentina, nos índios, né? Lembra lá? Ali só foi Os por Deus. aborígenes. Aí tava mexendo um caldeirão lá, cara. Tinha umas coisas misturadas lá, até hoje nem sei o que é aquilo direito. E aquilo dali foi muito estranho pra mim. Era uma carne de cateto, né? Carne de Ah lá, tô descobrindo Era- agora. era Tô descobrindo carne de- agora. Carne de cateto com um arroz, né? Um arroz, eu lembro É que era um um- arroz, uma sopa, assim. Aquela sopa de arroz com uns pedacinhos de carne de cateto no meio. Aham. Tava gostoso. Pastor Tava comeu. quentinho, tava quentinho. Você comeu, Fabi? Eles pegou um pau assim, limpou É o um pau assim e caldeirão. começou a mexer, os índios Mexia lá. assim, aquele caldeirãozão. Depois dava um pratinho assim, todo mundo comia no mesmo prato, a mesma colher. O né? negócio foi doido, foi esse jeito mesmo. Foi numa aldeia mesmo. Mas isso daí não foi foi numa aldeia. Pregou lá? Vocês pregaram lá? Sim. Eu preguei. Cara, foi muito doido. Os argentinos começavam a zoar, foi na época do 7-1 ainda da Alemanha, né? Foi pra lá, cara. Me diga como se siente. É que só não teve índio lá, né? Na hora que nós descemos na comunidade indígena, né, pastor? Uhum. Foi um pessoalzinho de argentino com nós lá e o negócio foi doido. Pastor, mas assim, eu não lembro a coisa mais estranha assim que o senhor comeu. Eu né? comi turu, Turu, o que é turu? comi tracajá, né? Tracajá é uma espécie de tartaruga grande, né? O Ibama tá aí, me ouvi, pronto, tô preso. Eita! Mas lá no meio do mato é assim mesmo, eles Sim. fazem para você. Sim, Você sim. chega lá e os ribeirinhos preparam isso para você, você come. É o que eles te servem para comer. Um bodó cheio, né? Que é o cascudo, né? Aquele peixe cascudo, Sim, sim. só que sem limpar, né? Oxe. Ele é assado já na brasa, com barrigada e tudo. Ô, louco. E aí, aquela barrigada, aquela coisa preta, e joga na farinha assim, e joga, come, é uma delícia aquilo. Então, um bodó cheio, essas Vou coisas. fazer, eu vou ver mesmo se ele vai comer. Essas coisas são comíveis. Né? O turu, que é aquela, é tipo um bigatão assim da água, Isso uma foi na lombrigona, Amazonas. assim, uma Na lombrigona Amazonas, grande, branca, assim, né? No Pará lá. Aí Ah. ela fica no mangue, eles puxam do pau, ela entra dentro do pau, assim, tudo, eles puxam aquilo. Aí aquilo é cozido, faz um caldo, ou come ela assim, Acho pouco que eu já vi cozido. isso daí já. Né? Então também é muito bom o turu. É energético, dá muita energia. Força. São coisas. Pra ser missionário tem que ser. Missionário é desse jeito. Não, né? mas digamos assim, você aprende da palavra, né? Que põe na mesa, você come. Você chega lá, você fala, é de comer? Então vou comer. Moçambique foi Shima. Shima? A Shima né? de Moçambique. O que é de comer, a gente come. Né? Tá ali. E Moçambique tem uma água salobra, né? Muito salobra. Uhum. E a gente chega, você não pode ficar fazendo luxinho, né? Até que quando chegamos lá, os pastores, eu estava com sede, muita sede, muito calor, seco, né? E eles estavam tomando uma água lá. E eu pedi um copo d'água. Ele falou, não, nós ainda não compramos água para vocês. Né? E aí eu disse, mas e essa água? Não, essa água aqui é só para nós. Só nós conseguimos tomar isso. Fala assim, só nós conseguimos tomar essa água. Nossa. Eu disse, senhora, mas se vocês estão bebendo dessa água, eu quero beber dessa água. Entendeu? Quero beber. Eu cheguei aqui, eu disse para eles, eu vou comer o que vocês comem, eu vou beber o que vocês bebem. Estamos combinados assim? Entendeu? E foi a pior viagem que eu fiz com aquela água, né? Porque é uma água salobra, ela é ruim, ela é horrível, tem um gosto muito ruim. E eles tomam normal, né? Eu peguei aquele copo, orei e falei, Senhor, prepara tudo aqui que agora... Nossa. Tomamos aquela água. Aí quando a gente ia pregar, eles providenciavam água mineral para a gente, uma garrafinha de água mineral. Mas era uma só também, então acabava caro, que né, pastor, bebia lá. rapidinho, né, água. E
tomamos aquela água em paz. Deus nos abençoou. Amém. Não ficou Tem uma doente, giardia, né? não pegamos. Então, Pegando, né? Que foi? chegou uma pergunta aqui para mim, né? Mas eu não entendi muito bem, mas eu vou perguntar para o senhor. Então me dá água aí que eu acho que... Porque Acabou? Acho que aquela lama tá mais gelada, não tá não? a pergunta é: quão próximo está o reino de Deus? Mas o reino de Deus já está aqui, né? Já está estabelecido nos corações. Então, eu não entendi muita pergunta. Não sei A se vinda dele, tá né? perguntando da volta de Cristo. Então eu creio que é a vinda de Cristo. Na sua percepção, pastor? Eu diria a vinda de Cristo. Está muito próximo. Eu diria o arrebatamento da igreja é iminente. É a qualquer momento. Eminente quer dizer a qualquer momento a igreja pode ser acontecer. arrebatada. E Maranata que seja hoje, agora. Amém. Ô, Glória a Deus. Deixa eu ver. Não foi. Mas como não foi, então vamos continuando aí. Podia ser, hein? Hã? Podia Nossa, ser agora, né, pastor? Que glória, Senhor. Aleluia. Seria glorioso. Seria glorioso. É sinal que a tarefa tinha findado. E a partir daí é só gozo e alegria. Aham. Os sinais tá muito evidente, né, pastor? Está evidente. Completamente evidente. Para o arrebatamento da igreja, completamente. Olha. Então, estejamos prontos. E cada dia mais se preparar também, né? Porque está na Bíblia que estarão 3 no podcast. 1 será levado, 2 será deixado. Deus me livre, Não rapaz. visa aí, não. Quero subir. Quero subir. É isso aí, pastor. Vamos subir em nome de Jesus. Amém. Pastor, Mais alguma coisa, Billy? já que o senhor, né, tem essa chama evangelística, né? A gente queria que o senhor desse uma mensagem para quem está assistindo, livre, que o senhor possa olhar para aquela câmera ali e falar com as pessoas que estão nos assistindo. Perfil aqui o tempo todo. Essa daí que pegou o senhor o E tempo soltar todo. uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo aí. Amém, meus queridos. Nós estivemos aqui batendo esse papo aqui. Um papo, creio que foi proveitoso, um pouco de testemunho, um pouco de experiências que Deus tem nos dado. Mas tudo isso começou quando eu decidi entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu diria que nós só vamos saber o gosto de uma laranja, se essa laranja é doce ou se é azeda, quando a gente abre essa laranja, descasca ela e come essa laranja. Aí nós vamos saber o gosto que ela tem. E eu pensava que servir a Deus, que Bíblia, que as coisas que a igreja falava eram coisas amargas. Até o momento em que eu provei Jesus. E eu descobri que ele é doce. Ele é doce. Eu me lembro um dia que passando na rua, eu com meu grupo de perdidos, de bagunceiros, do TRA, passou lá um irmão com uma Bíblia e ele chamou a gente e disse: jovens, eu posso falar com vocês, fazer um convite para vocês? E nós paramos todos e ele falou: eu quero convidar vocês para chupar um favo de mel e comer um pedaço de bolo. E aí nós falamos: oba, onde vai ser? Onde vai ser? Ele falou: eu quero que vocês vão para a igreja, porque aí vocês vão conhecer Jesus, que é mais doce que um favo de mel e mais gostoso que um pedaço de bolo. Oi. Aí nós saímos fora. Aquilo foi uma zoeira só. Mas lá dentro, aquela mensagem daquele homem entrou no meu coração. Jesus é mais doce que um favo de mel, é mais gostoso que um pedaço de bolo. Provar Jesus é isso, é algo maravilhoso. E aquilo marcou a minha vida. E eu quero dizer para você: vem para Jesus, entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele, que Ele vai mudar. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Amém? Se você ler 37:5 de Salmos, ele está dizendo que se você entregar seu caminho a Ele e confiar nele, Ele fará todas as coisas na sua vida. O mesmo verso que me fez mudar de vida foi Jesus falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu chamo você agora a vir a Jesus. Venha a Ele. Ele vai aliviar o fardo. Está cansado, está pesado, está difícil. Talvez você tentou tantas coisas, tentou ser feliz, tentou realizações, não conseguiu. Jesus vai te aliviar e vai te ajudar. Vai dar tudo certo. E lá na frente a gente se encontra, se abraça, e você vai dizer: que bom que eu ouvi aquela palavra, aquele conselho daquele pastor que falou um dia comigo. Estou aqui. Se você precisar da gente, você sabe que nós podemos te ajudar e orar por você. Mas o que pode mudar a sua vida e a sua história chama-se Jesus. Porque Ele morreu por você. Vem para Jesus, vem. Deus vai te abençoar muito. Deus te abençoe. Shalom seja com você. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, é uma honra de estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado mesmo. Thank you very much. Obrigado por ter aceitado o convite, pastor. Foi uma honra. E no começo o senhor ter orado, né? Foi muito Primeira bom. pessoa que eu e o Billy tivemos a ideia, falei, vamos falar pro pastor. Uhum. Aí nós falamos Amém. com o senhor e o senhor nos abençoou, né? É isso aí. Eu vou chorar aqui. Ai. O que mais, Billy? É isso aí, pessoal. Nos siga, né, nas redes sociais aí. Que vocês continuem aí nos dando audiência, assistindo, compartilhando, porque essa mensagem de Cristo pode atingir alguém que você conhece, algum parente, algum amigo. E é isso aí, a gente está aqui para promover o nome de Cristo, para compartilhar e contribuir com o reino de Deus sobre a terra. Então, é isso aí. Amém. Pessoal, quero agradecer aos nossos apoiadores, né, que tenham nos ajudado. Amém. Mais uma vez. A Eliana Souza, MM Fotografia e Cinema, o nosso amigo Rafael, que é Chips Life, e o BIM, Barbearia, que tenha nos ajudado, que tenha nos apoiado. Amém. E aqui nesse estúdio nós estamos falando diretamente do estúdio 79. Isso aí. Amém? Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar, dê o seu like. E você que tem a sua empresa, que gostaria de estar aparecendo aqui como apoiadores aqui, procure aí, né? Vai estar tudo na descrição desse vídeo. Aí vai estar todas as informações, tudinho, o telefone, o WhatsApp, vai estar tudo. Entre em contato com a gente, com a nossa equipe. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um shalom e... Pastor, indica um livro, rapidamente. Isso, pastor. Nossa, tá esquecendo do livro. Vida de Pastor? Vida de Pastor, o livro? Vou te apresentar que esse livro vai ser complicado. Precisa vir de cá o link para você comprar ele também, né? Uhum. Mas eu falaria sobre pastoreio hoje com Jamê Nobre. Um dos melhores livros que eu li sobre pastoreio. Ok? Pastoreio. É isso Jamê aí, Nobre. Queremos o senhor aqui, hein, pastor Jamê? Queremos o senhor aqui. Se tiver, já tá na lista. Amém? Isso aí, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Amém, pastor. Queridos. Deus abençoe vocês. Amém. Falou, pessoal. É isso aí. Beijo. Valeu. Tchau, Tchau, tchau.